humanos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou Ricardo Trier e é sempre uma grande alegria poder me comunicar com todos vocês. Tudo é frequência, tudo é energia, porque tudo vibra e interage com tudo o que há por meio da ressonância. Essa é uma verdade universal. A cada nova experiência que vivencio no aqui e agora, ela se torna ainda mais verdadeira para mim. Antes de iniciarmos, gostaria amorosamente de dizer que se dentre os ouvintes desta transmissão houver algum ser iluminado e ainda encarnado em corpo físico, perdoe-me a sinceridade, mas eu ainda não atingi a iluminação. Tenho trabalhado para isto diariamente e sei que um dia chegarei lá. Quem sabe quando eu atingir este estágio, poderemos trocar experiências de um iluminado para outro iluminado. Por ora, sigo me auto-trabalhando e compartilhando o que aprendo e experiencio nesta aventura que é em corpo físico humano, com todas as limitações e verdades que essa condição humana implica. Essa transmissão é em primeiro lugar para mim mesmo e também para vocês que, assim como eu, estão na busca da ascensão espiritual. E apesar disto, às vezes ainda se distraem e de forma não intencional entram em ressonância com frequências que não são benéficas à nossa saúde como um todo. Vocês lembram que já faz algumas semanas que eu venho vez ou outra mencionando o termo o despertar do despertar? Pois é, amados, tenho recebido muitos insights a respeito desta nova fase do despertar. E um destes insights fala muito sobre a importância de nos despirmos da vaidade e compartilharmos com os nossos irmãos de caminhada nossos bastidores, e não só o nosso palco, que é a parte de nossas vidas que 99% das pessoas compartilham diariamente, de diferentes formas uns com os outros. O palco é sim um aspecto que faz parte da vida de todos nós, e na espiritualidade é nele que compartilhamos as emoções e insights que temos quando estamos alinhados com a nossa essência de alma. Então, vamos honrar os nossos palcos. Eles têm o seu valor. Mas a proposta do novo estágio do despertar é também trazer para cima do palco nossos bastidores. Eu sei, isto não é tarefa fácil, mas o que é fácil no verdadeiro despertar? Emoções e experiências cotidianas das quais o ego não se sente à vontade em reconhecer e muito menos compartilhar, mas que fazem parte da construção deste novo paradigma do despertar espiritual. Chegou a hora de rasgarmos também os nossos véus pessoais. Esses insights não começaram recentemente. Já venho elaborando o meu entendimento sobre eles há pelo menos alguns anos, e neste momento começo a sentir a vontade de compartilhar de forma mais direta e clara com vocês a importância de encararmos os nossos aspectos, os aspectos que em nós permitem a interferência de nossos campos bioenergéticos. Não sei se estou enganado, mas sinto uma reciprocidade em vocês que já nos acompanham há mais tempo, e até uma maturidade para falarmos mais abertamente sobre as várias camadas do véu que há em cada um de nós e que ainda precisamos descobrir, observar, acolher e ressignificar. Uma dessas camadas diz respeito ao engano que viemos perpetuando no coletivo humano sobre a necessidade de sermos perfeitos e como esta perfeição está apenas em nossa mais pura essência, que é
a nossa centelha divina, o ego coletivo buscou um jeito de nos convencer de que, se não somos perfeitos, que pelo menos socialmente pareçamos ser perfeitos. O ego tem dessas coisas, e a nível coletivo. Então, é uma grande sabotagem para o nosso crescimento espiritual. Mas, ao contrário do que o ego pensa, quando nos despimos da vaidade disfarçada de perfeição, nos libertamos e nos aproximamos cada vez mais de quem somos em essência. Sim, é um paradoxo e tanto, mas é a mais pura verdade. A coragem de compartilhar nossos bastidores desarmam aqueles que tentam identificar e apontar as nossas falhas, porque querem parecer mais perfeitos do que nós. Ou seja, além de nos libertarmos, ainda tiramos a munição desses irmãos, dando-lhes a oportunidade de parar de fazer de conta, de parecer serem aquilo que ainda não são e que nenhum de nós ainda é. Não temos mais tempo para isto, amados. A Terra irá ascender e queremos todos ascender com ela. Trazer nossos bastidores, sem verdades maquiadas, para cima de nossos palcos é o que verdadeiramente vai nos aproximar uns dos outros. Uma vez que, quando não estamos cedendo aos apelos do ego, que deseja parecer mais perfeito ou menos imperfeito que o irmãozinho, nos reconhecemos como iguais e temos a oportunidade de crescermos juntos, com a verdade de que não somos perfeitos e não somos super-heróis. Somos guerreiros da luz. E a primeira batalha que travamos diariamente é contra os nossos próprios egos. O ego não é nosso inimigo. Ele, assim como a maioria daqueles que possam ser rotulados como inimigos, pode se transformar em nosso amigo, através do amor e da luz de nossas consciências mais elevadas, que vão dia após dia mostrando ao ego que está tudo bem em largar as armas e levantar a bandeira da paz, pacificando, inclusive a relação entre nós e nossas sombras. Todos temos sombras, que nada mais são do que aspectos em nós mesmos que ainda não iluminamos completamente. Aspectos de nós mesmos que por vezes desconhecemos e outras vezes fazemos de conta que não estão lá. O ano passado postamos um vídeo aqui no canal onde o título é Seu despertar é real ou mais uma ilusão? E assim como vários vídeos que abordam essas questões, aspectos do despertar aos quais relutamos em olhar, este vídeo teve pouquíssimas visualizações, se comparado às mensagens canalizadas ou aos vídeos em que os títulos falam sobre algo grandioso que está para acontecer. Pois é, as pessoas reclamam de títulos sensacionalistas, de canalizações duvidosas, que chovem aos montes pela internet afora e têm milhares de visualizações. Esse, para mim, é um claro indício do quanto ainda temos para evoluir neste processo do despertar espiritual. As mensagens canalizadas, as que mantêm mais puras os códigos de luz, têm o seu papel, porque nos trazem informações, códigos e ativações que são vitais para nos trazer de volta para o foco espiritual do aqui e do agora. Essas nos despertam para além dos dramas da realidade tridimensional. Os vídeos que comunicam e informam sobre as grandes movimentações cósmicas que terão um impacto vibracional direto no plano físico nos dão a oportunidade de nos prepararmos melhor para certos períodos. Mas são as mensagens que falam sobre descascar as camadas da cebola do eu inferior é que trazem informações que efetivamente nos fazem sair do banco do passageiro e assumirmos a direção de nossas vidas. Elas nos dão ferramentas para trazer a espiritualidade para a vida prática, para o cotidiano pessoal.
o entendimento e a observação dos mecanismos da mente subconsciente são valiosos aprendizados, assim como são todos os outros aprendizados que nos fazem sermos melhores a cada dia. Mensagens e informações sobre o autoconhecimento e o autotrabalho não fazem muito sucesso no meio espiritualista. Por que será? Passamos anos e anos do despertar espiritual negando nossas sombras, não querendo olhar para elas, porque é mais agradável para o ego fingir que elas não existem. Passamos anos e anos empurrando para debaixo do tapete o que em nós ainda precisa ser transmutado e curado, e com isso terceirizamos nossa cura pessoal e a cura planetária para os mestres ascensos, anjos, arcanjos e irmãos cósmicos em geral. As canalizações viraram um verdadeiro anestésico para não termos que lidar com a dor que o ego sente, toda vez que cogitamos a possibilidade de ir um pouco mais fundo em nosso crescimento espiritual. Crescer dói. É assim com os ossos de nosso corpo físico quando estamos em fase de crescimento. E também é assim com o nosso ego quando estamos em fase de expansão. Terceirizamos aos seres mais elevados a solução para os nossos problemas. Mas isso é o mesmo que tentar enxugar gelo, enquanto não assumimos a nossa responsabilidade no processo de descascar nossas próprias camadas, enquanto não nos colocarmos em ação para fazer a parte que nos cabe, não vamos adiante. As canalizações, os mestres, anjos, guias e irmãos cósmicos, assim como o estudo da física quântica e qualquer outro estudo mais aprofundado, podem nos indicar qual é o melhor utensílio para descascar a nossa cebola. Podem nos trazer insights de quantas camadas ainda existem em nossa cebola, mas a partir daí está em nossas mãos. Por muitos séculos, os dogmas religiosos e a própria sociedade nos incentivou a ver no outro a sombra que no outro nos parece maior do que as nossas. Afinal, se tem pessoas piores do que nós, que fazem coisas piores do que nós, não há tanto assim no que trabalharmos em nós mesmos, não é verdade? Alguns de nós, quando apontam o dedo para trazer os bastidores do outro para cima do palco coletivo, temos a sensação de estarmos fazendo justiça. Será? Foi isso mesmo que Jesus Cristo nos ensinou? Não, amados. Os erros dos outros não justificam os nossos. As sombras dos outros não diminuem as nossas sombras. Eu sei que para o ego dói ouvir que as sombras que ignoramos em nós mesmos não é menor e nem mais fácil de transmutar do que as sombras daqueles que condenamos. Mas como sabemos, crescer dói. Por isto, o despertar do despertar é um novo estágio, onde reconhecemos que existem camadas de nosso ego que ainda ignoramos. O despertar começa quando aceitamos que sim, apesar de estarmos no caminho da espiritualidade e da busca com o alinhamento da consciência crística que há em nós, ainda assim nos desequilibramos vez ou outra. Nos deixamos levar pelas armadilhas do ego. Nos alteramos, sentimos raiva, medo, insegurança, dor, fome, sede e sono. Mas está tudo bem. Ponderar e equilibrar esses instintos que há alguns anos antes cedíamos de forma desordenada e sem controle. Realmente vai ficando mais fácil. Conforme vamos nos trabalhando, expandindo nossas consciências e educando o nosso ego com base na espiritualidade saudável, que é aquela que nos incentiva a olharmos para dentro de nós e assumirmos a parte que nos cabe, no processo de nossa ascensão pessoal e coletiva. Admitir e reconhecer nossas fragilidades nos liberta
e nos dá a oportunidade de reconhecermos a importância da autoobservação e do autotrabalho. A iluminação espiritual não é uma jornada para se tornar algo, mas para nos tornarmos um com a nossa essência. E essa unificação começa quando abrimos mão de querer aparentar aquilo que ainda não somos. Pelo menos não somos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Principalmente quando uma situação estressante ou desafio novo se apresenta. Mas iremos chegar lá. E se você que nos ouve é também um de nossos alunos, comente aqui abaixo se eles têm ajudado você. Compartilhar as nossas experiências ajuda a nos enxergarmos exatamente como somos, uns iguais aos outros, com suas individualidades, singularidades, facilidades e dificuldades, mas ainda assim iguais. Somos mestres e alunos de nós mesmos e uns dos outros. Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.